Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 19 de abril, cuja leitura do dia está em Atos capítulos 1 e 2 e também Deuteronômio capítulo 31. Se você puder pegar sua Bíblia, por favor, vamos ler alguns textos muito importantes. Eu preciso que você acompanhe comigo. Abra em Deuteronômio capítulo 31, a partir do versículo 1. Deuteronômio 31, versos 1 a 8. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandado que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Olha, quando eu meditava nesse texto no dia anterior, à noite, o Senhor fortemente falou ao meu coração a partir do versículo 6 desse capítulo 31 de Deuteronômio. Por quê? Como você me ouve comentar bastante, aliás, eu creio pela palavra de Deus, tá? Não é axiologia, mas pela palavra de Deus, diante desses acontecimentos no mundo, que nós estamos no último minuto da última hora desses últimos dias da humanidade na Terra. E as evidências, elas estão aí diante dos nossos olhos, ou não? Porque, como dores de parto, com as contrações elas aumentando e se intensificando, enquanto o intervalo entre elas vai diminuindo, nós temos visto uma geopolítica agitada, caos social em diversos lugares, muitos e graves enganos, uma ciência avançadíssima, enormes catástrofes climáticas, depravação da sociedade. Vide aí a suposto ouvir falar, né? Não cheguei nem a ouvir, nem ler, nem a assistir, mas uma tal música de um tal vídeo de uma tal cantora que teria supostamente ficado nos primeiros lugares de plataformas, né? Não li a letra, não ouvi e não assisti o vídeo, mas li matérias a respeito. O aumento disparado da iniquidade, veja como está a violência, o pecado parece estar enraizado, que está enraizado, parece que está cada vez mais visível, de uma forma assim espantosa nesses dias. Olha como é que a sociedade está depravada, olha como os valores tradicionais têm sido desprezados, essa extrema polarização de todas as coisas para criar
contenda, confusão, briga entre as pessoas. Olha aí os projetos de unificação, até uma nova, vamos chamar, né? Uma nova ordem mundial encabeçada por Rússia e China, em que o Brasil estaria também envolvido, por exemplo, você deve ter visto falar recentemente sobre isso. Os múltiplos falsos profetas e mestres espalhados pelas internets da vida, especialmente. A apostasia e o mundanismo na igreja, como nunca antes, assim, de forma tão escancarada. Por tudo isso que eu vejo na palavra, eu creio fortemente que é chegado o tempo desse sprint final nas nossas jornadas de peregrinos rumo a Canaã Celestial. Eu creio fortemente nisso, você me ouve falar rotineiramente a respeito disso. E aí, nesse final da caminhada, a subida ela vai ficando cada vez mais íngreme, difícil, exigindo mais de nós, como diz meu amigo e pastor Júlio, né? Ele costuma dizer isso. Quanto mais o tempo se aproxima, mais a caminhada vai ficando difícil e mais requer de nós. E assim como os israelitas, no contexto aqui que nós lemos, qual era esse momento? Era um momento que já nos finalmente, Moisés já falando da idade dele, Moisés declarando que além da idade, Deus não o permitiria entrar na terra, e ele ali estava dando as últimas instruções a Josué, que Deus já tinha direcionado, que seria o seu sucessor, para que o povo fosse ali encorajado a entrar na terra, nesse trajetinho final, antes de atravessar o Jordão e possuir a terra. Assim como os israelitas, todos nós, como povo de Deus, somos encorajados a prosseguir para o alvo com valentia. Como eles conseguiriam? Essa é que é a questão. Se você observar comigo no texto, a ordem, nós lembramos geralmente sobre Josué capítulo 1, o Senhor encorajando a Josué, versículo 6 de Josué 1, por exemplo. Esforça-te e tem bom ânimo. No 7, esforça-te e tem bom ânimo. Depois no versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes. Só que essa instrução do Senhor para Josué, Deus ele deu ao povo. Nós nos lembramos apenas do que está registrado em Josué 1, mas nós não nos atentamos no que está registrado aqui em Deuteronômio 31. Lá em Josué 1, o Senhor justifica, porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus ele justifica isso. E aqui em Deuteronômio, o Senhor fala a mesma coisa. Não para Josué, simplesmente, mas para todo o povo. Como eles conseguiriam prosseguir para o alvo com valentia, no sprint final, nas jornadas deles, enquanto peregrinos rumo à terra prometida. Versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Espera aí. Quando eu li isso aqui, meu coração ferveu. Porque se aquilo que aconteceu com o povo de Israel apontava para a nossa peregrinação rumo à nossa Canaã celestial, se Deus seria com eles e foi nesse sprint final para que eles herdassem a terra prometida, da mesma maneira, como nós conseguiremos ir até o fim? Se Deus foi com eles, Deus também é
e continuará sendo conosco. No caso deles, foi porque o Senhor iria com eles. Comigo e com você é porque o Espírito Santo vai conosco. É porque o Espírito Santo vai comigo. É porque o Espírito Santo vai contigo. Quando nós olhamos o contexto desse povo, nós vimos que eles já tinham a promessa do Deus que é fiel. Eles já tinham a libertação da escravidão pelo Deus que é o Senhor dos Exércitos. Eles já tinham o zeloso cuidado do Deus que é o bom pastor. Eles já tinham as experiências com o Deus que é o Todo-Poderoso. Eles já tinham a direção na palavra do Deus que é o Verbo. Eles já tinham a firme correção do Deus que é Pai. E eles já tinham os alertas do Deus que é o justo juiz. Mas naquele momento, não apenas Josué precisava ser encorajado na sua árdua tarefa de conduzir o povo de Israel como o pastor auxiliar do bom pastor, mas também todo o rebanho de Deus precisava dessa poderosa injeção de coragem. Quando nós vemos no versículo 6, a parte A, aqui na minha versão, na Almeida Corrigida e Fiel, nós vemos: esforçai-vos. O que nos aponta esforçai-vos? Em algumas versões é traduzido como ser forte. Na parte B ele fala: animai-vos. Em algumas versões sejam corajosos, mas o sentido tem do ânimo mesmo. Na parte C ele fala: não temais, ou seja, não tenha medo, não se deixe intimidar. Na parte D, quando ele diz: nem vos espanteis diante deles. Ou seja, é diferente o não temer e o não se espantar aqui. Em algumas versões, o não se espantar é não se apavore, não fique aterrorizado. Porque o temer, os verbos usados aqui são diferentes. Uma coisa é o temer, no sentido de não se deixar intimidar. No sentido de você não tomar iniciativa, você não segue adiante. Outra coisa é o que o segundo verbo, que aqui na minha versão é espantar, em algumas apavorar ou ficar aterrorizado, é no sentido de você ficar com terror, desestabilizado, desequilibrado, porque você está apavorado, com pânico. É mais do que você ter medo de seguir em frente, mas é você ficar em pânico, e isso desestabiliza. E aí, não nos parece que também por algumas ou muitas vezes nos faltam empenho do esforçai-vos, quando nós deixamos de lado, não nos dedicamos, não zelamos, não nos esforçamos. Quando também falta o ânimo e nós ficamos angustiados, prostrados, desgostosos, preguiçosos, para baixo e alguns até quase desistindo. Também não nos parece que falta ousadia quando as adversidades nos cercam, as más notícias se avolumam e as batalhas se intensificam e nós retrocedemos ao invés de avançar? Também não nos parece que está faltando equilíbrio quando as emoções afloram, a ansiedade brota, a paciência, a perseverança acabam, o pavor e o pânico nos dominam e nós ficamos em desequilíbrio de fato, realmente, aterrorizados, apavorados. Nós precisamos saber que o Espírito Santo vai conosco. Com o Espírito Santo, a presença divina que faz morada em cada crente para sempre. O Espírito Santo é o selo e a garantia de que nós vamos entrar na Canaã celestial, na nossa terra prometida, na cidade santa, na Nova Jerusalém, no paraíso com Deus. Efésios 1, 11-14. Nele digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele é o selo e a garantia de propriedade. É o Espírito Santo em nós, habitando em nós, testificando que nós somos filhos de Deus, é a garantia em Deus que nós temos de que a nossa redenção ela acontecerá. É por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse não o certificado, a escritura de propriedade de que você e eu pertencemos a Deus. É o que ele fala aqui, o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida. Nós somos possessão adquiridas pelo sangue de Jesus para Deus. Então, se o Espírito Santo é o selo e a garantia, é com ele que nós vamos até o fim. O Espírito Santo, ele habita em nós para sempre. João 14, 15 a 17. Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Já vou falar sobre a questão aqui do Consolador. Para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, versículo 23 agora. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitando em nós, fazendo em nós morada para sempre. O Espírito é a garantia. Ele habita no verdadeiro cristão para sempre. Então, se ele é a garantia e habita em nós para sempre, nós podemos ser não apenas consolados. A melhor tradução aqui para consolador é encorajador. É encorajador. É a melhor tradução. Você deve ter ouvido falar sobre isso. E aqui no versículo 6 de Deuteronômio 31, é o que o Senhor está falando. Esforçai-vos, animai-vos, não temais e não espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Então é o Espírito Santo, o encorajador, que vai conosco. Não te deixará, nem te desamparará. Ele não nos deixará e nem nos desamparará. Por quê? Porque ele é o selo e a garantia, e ele habita em nós para sempre. Se ele habita em nós para sempre, não tem como ele nos deixar. Se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo. E aí, a presença divina, ela já habita em todo crente. Só que Jesus ele fala algo maravilhoso, extraordinário, sensacional, que nós não nos atentamos. O Espírito Santo já habita no crente. Lemos em João 14 que Jesus ele enviaria o Espírito para ficar conosco, daqueles que guardam os seus mandamentos. Mas Jesus fala algo, finalizando uma parábola, falando da perseverança da oração,
depois de ter ensinado a respeito do modelo de oração, que está registrado em Lucas capítulo 11, versos 11 a 13, parte final da parábola, que Jesus dá o sentido, a moral dele ter dito aquela parábola. Quando ele disse assim: e qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial a casa própria? O casamento dos sonhos? Fazer empresário? Ter um ministério de sucesso? Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Espera aí. Se o Espírito Santo já é dado como selo e penhor da redenção dos discípulos, daqueles que creem no Evangelho, nós lemos lá em Efésios, então como Jesus está dizendo que nós devemos pedir o Espírito Santo se Deus já vai dar se nós crermos em Jesus? Porque Jesus não está falando do Espírito vir habitar em nós. Jesus estava falando de que Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. Não é pedir ao Espírito para o Espírito habitar em nós, porque se nós crermos em Cristo, Ele habita. Mas é nós pedirmos que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida. É nós pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo. É nós clamarmos pelo revestimento de poder, pelo revestimento do alto. É nós pedirmos para sermos batizados no Espírito Santo. É isso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando. O Espírito Santo nos revestindo de poder. O Espírito Santo nos enchendo. O Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. É disso que Jesus está falando. Então, logo, se Deus habita em nós, onde formos, o Senhor também vai. Por isso que Ele vai conosco. E se Ele é o selo e a garantia da nossa redenção, o Espírito Santo estará conosco até o fim. Se você é de Cristo, você não vai estar jamais sozinho, porque o Espírito Santo vai contigo, porque o Espírito Santo vai contigo. Ele vai comigo. E não é por acaso que Jesus conta a parábola das virgens, lá em Mateus 25, versos 1 a 13. Vamos ler pelo menos os versos iniciais. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25. Por quê? Para nós nos lembrarmos do que o texto nos diz. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque
Não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Todas tinham lâmpada, todas tinham um azeite, mas nem todas tinham azeite de reserva. Qual era a função do azeite? Fala que você já me ouviu falar. Qual é a função do azeite na lâmpada? Ser combustível para a chama, para iluminar. A palavra é a lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, qual é a função do azeite na lâmpada? É servir de combustível para iluminar. Por que o azeite, símbolo do Espírito Santo? Por que o azeite na lâmpada, se a lâmpada é a palavra? É o Espírito Santo na minha e na tua vida, nos capacitando e nos dando entendimento da palavra de Deus, nos capacitando a viver a palavra de Deus. Nesse último minuto, da última hora, desses últimos dias, é preciso ter azeite em reserva. É preciso estocar azeite. É preciso estar cheio do Espírito Santo. E aí nós precisamos refletir sobre alguns textos da meditação do Novo Testamento. Porque é disso que se trata. Entre tantas outras coisas. Atos capítulo 1, versos 3 a 5. E aqui é maravilhosa a precisão do cumprimento da palavra de Deus. Seja com o que já diziam as Escrituras Sagradas, ou com alguma fala dita pelo Senhor Jesus e que está registrado para nós aqui nas Escrituras. Atos capítulo 1, versos 3 a 5. A partir do 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. E por que eu estou dizendo isso? O texto está dizendo, versículo 3, aos quais também depois de ter padecido. Quando que Jesus padeceu? Jesus morreu na sexta-feira, na Páscoa. Lembra que na véspera ele estava celebrando na noite anterior à sua morte, ele celebrou a Páscoa que ele queria muito celebrar com os discípulos, por meio da qual ele instituiu a ceia do Senhor, o nosso memorial, na sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira, na Páscoa. Aí depois o texto diz aqui, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Bom, ele padeceu, morreu, mas se apresentou vivo. Quando que Jesus se apresentou vivo? Ao terceiro dia. No domingo, ele ressuscitou. Morreu na Páscoa, ressuscitou no terceiro dia, domingo. Por cerca de 40 dias, foi visto por testemunhas. Nós estamos lendo aqui, verso 3. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Por cerca de 40 dias, foi visto por testemunhas. Disse que não muitos dias depois, os discípulos seriam batizados no Espírito Santo. Verso 5.
Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Espera aí. O que aconteceu cerca de 10 dias depois? Por quê? Cerca de 10 dias depois, aconteceu uma das celebrações dos israelitas que começa 50 dias depois da Páscoa, Pentecoste. Jesus morreu na Páscoa. Esteve com os discípulos 40 dias. 10 dias depois aconteceu Pentecoste. E Jesus, 10 dias depois de Jesus, cerca de 10 dias depois do Senhor ter subido aos céus, Jesus ficou 40 dias aqui na terra. Cerca de 10 dias depois veio Pentecoste. E o Pentecoste é exatamente a celebração que acontece 50 dias depois da Páscoa. Aí, quando nós vamos pro capítulo 2, nós vemos, acompanhe comigo, versos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que lhe falasse. Quando? Cumprindo-se o Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Alguns dias depois do Senhor ter estado os 40 dias aqui. 40 mais provavelmente 10 dias, 50 dias depois da morte do Senhor. Preciso. Essa festa do Pentecostes, ela também é conhecida como festa das semanas. Por quê? Por conta das 7 semanas de duração da celebração, que inicia com a colheita da cevada e encerra com a colheita do trigo. E por isso ela também é conhecida como festa da colheita ou dia das primícias dos frutos. E aí eu pergunto, já me perguntaram isso uma vez e pode ter um fundo de razão. Seria Jesus a primícia que precisou ser colhida, cumprindo-se o dia, antes de se cumprir o dia de Pentecostes, para que o Espírito Santo descesse, fosse derramado? Por que eu digo isso? Porque lá em 1 Coríntios, vemos no capítulo 15, fala muito sobre a ressurreição, a razão da nossa fé, e que no final fala, no início fala o que é o verdadeiro evangelho, depois fala da ressurreição, várias argumentações, fala de como será, e no final fala de que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Mas aí quando fala da ressurreição, diz que Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como diz que Jesus ressuscitou, o texto fala que Jesus é a primícia da ressurreição. Dizendo que ele como primícia e depois os que estiverem em Cristo, na sua vinda também ressuscitarão. Então, se a festa de Pentecostes, também conhecida como o dia das primícias dos frutos, é porque o Senhor precisava, o Senhor ir ao céu, ser colhido, e a primícia
Jesus como primícia para o Pai. E o Espírito Santo numa primícia sendo derramado ali, exatamente naquele momento, tem minha suspeita. Né? Atos capítulo 1, Deus quer nos derramar do Espírito. Mas Atos capítulo 1, nos versos 4 a 8, tem algo que me preocupa, porque às vezes é o que eu vejo similar ao que acontece conosco. Jesus, ele fala da promessa do Pai e do que ele mesmo havia dito, e já tinha dito anteriormente, João 14, está registrado lá, mas eles interromperam o Senhor para falar do reino de Israel. Veja comigo, por favor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus está falando: ora, fica em Jerusalém, porque como eu disse e o Pai prometeu, o Espírito vai ser derramado. Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus os reposiciona, não dá trela, dá um corte. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, voltando ao que eu estava falando, e vocês me interromperam, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas. Nós não temos sido assim também, deixando de buscar o batismo no Espírito Santo, ou o enchimento para quem já é batizado no Espírito Santo, colocando o foco naquilo que é o terreno? Será que ao invés de nós buscarmos o Espírito Santo, que Jesus falou, o Pai não dará aquele que lhe pedir? Será que nós não temos colocado foco em orarmos a Deus, pedindo qualquer outra coisa, pedindo que as coisas na nossa vida caminhem bem, e nós deixamos de pedir o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Eu vejo que muitas vezes sim. E por diferentes vezes na Bíblia, nós vemos o enchimento do Espírito Santo quando os irmãos estavam reunidos. Verso 1 do capítulo 2, lendo de novo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles estavam juntos. Juntos. E se vários outros textos mostram o derramar do Espírito Santo e o enchimento de poder com a igreja junta, tem alguma coisa aí, não tem? Nós somos cheios do Espírito Santo na edificação mútua. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, com dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, na edificação mútua, juntos dos irmãos, na oração coletiva, Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Na imposição de mãos,
dos apóstolos, né? Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Tudo isso é no coletivo, no meio dos irmãos. Na pregação do Evangelho, lembra de Cornélio? Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Busquemos o Espírito Santo nas nossas reuniões com os irmãos. Nós nos reunimos especialmente para devotarmos o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa celebração a Deus, tributarmos a Deus, mas com a expectativa, sim, de o Senhor falar conosco na sua palavra e de nós sermos revestidos do poder de Deus, porque nós vemos vários exemplos na palavra de Deus, que é ali, na comunhão dos irmãos, que o Senhor especialmente derrama do seu Espírito. Você precisa congregar. Olha o que diz Salmo 133, versos 1 a 3. Nós precisamos buscar o Espírito Santo junto dos irmãos, pois o óleo desce do céu a partir de Jesus Cristo, o cabeça, para a igreja, o seu corpo. Não é ele que batiza no Espírito Santo? Ele é o cabeça. Olha o que o Salmo 133 diz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés, sumo sacerdote. Sumo sacerdote que prefigurava quem? Jesus, o eterno sumo sacerdote, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, vai para o corpo, da cabeça para o corpo, do cabeça, Cristo, para a igreja, o seu corpo, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali, reunido com os irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para sempre. E com esse entendimento, nós precisamos de buscar o Espírito Santo junto aos irmãos. E para quem que ele está disponível? Capítulo 2, texto da nossa meditação, verso 38 e 39. Diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Receber o Espírito Santo está disponível a todo aquele que corresponde ao chamado de Deus por meio da pregação do Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados, como evidência de uma genuína fé em Jesus, não importando se é sobre os filhos dos judeus, se são judeus, ou se são de longe, os gentios. Não importa. Não importa. E mais, até do que isso,
Veja o que diz a partir do verso 14 do capítulo 2. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, sem restrição. E os vossos filhos e vossas filhas, tanto homens quanto mulheres, profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Não importa se criança, se adolescente, se jovem, se adulto, se na melhor idade, mas se estiver em Cristo, arrependido de seus pecados, é para você, é para os nossos, se estivermos em Cristo. Continua o 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Não importa a idade, o gênero ou a classe social, o Espírito Santo é derramado sobre os filhos de Deus, os que nasceram de novo, os que receberam, acolheram a Cristo como Senhor e Salvador. E aí, dentro desse entendimento, se Deuteronômio capítulo 31, verso 6, nós vemos 4 ordens de Deus para o povo: esforçai-vos, animai-vos, não temais e nem vos espanteis. Será que o Espírito Santo nos ajuda a cumprir cada uma dessas ordens que Deus nos deu? Vamos ver? Primeiro, no esforçai-vos, que requer de nós empenho. Gálatas 5, 16 a 25. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Crucifica a carne, empenho, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, no ambiente do espírito, e ele habita em nós, andemos também em espírito. Andar é a nossa parte, é nosso empenho, é a nossa força. Mas se o nosso ambiente é o Espírito Santo, nele vivemos, nós podemos nele andar. E se nele andarmos, tendo crucificado a carne com suas paixões e desejos desenfreados, frutificando do Espírito, contra isso não há lei. Segundo, a segunda ordem, animai-vos. Será que o Espírito Santo nos dá ânimo? Segundo aos Coríntios 5, 1 a 7. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados
Não porque queremos ser despidos, mas revestidos. E aí ele estar nu nesse corpo carnal, ok? Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso que Deus nos deu o penhor do Espírito. Lembra que o Espírito é o penhor? Por isso estamos sempre de bom ânimo, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. No Espírito Santo, nós também temos ânimo. A terceira ordem é não temais, ou seja, segue em frente, não paralise. É ousadia. Será que o Espírito Santo nos ajuda a não temer e a termos ousadia? Atos 4, versos 1 a 13. E estando eles falando ao povo, sobrevieram aos sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Os apóstolos pregando. Enquanto eles ainda estavam falando, vieram os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Pegaram eles e lançaram na prisão. Como já era tarde, ficou para o dia seguinte. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poderão em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, tinha curado o coxo na entrada do templo, quando eles iam para a oração. Não tenho prata nem ouro, mas isso a ti te digo, levanta-te e anda. Aí quando o povo, vendo que o coxo se levantou, saltou, glorificando a Deus, o povo começou a se aproximar de Pedro e João. Pedro aproveitou, começou a pregar o evangelho. E porque ele estava pregando, eles foram presos. Aí ele diz: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Tem que ter muita ousadia. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo o temor de Pedro, não, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como que Pedro falou isso? Cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, além de nos fortalecer para o nosso empenho, de nos dar ânimo, ele também nos dá ousadia. Mas e a quarta ordem, irmão? A quarta ordem: primeira, esforçai-vos; segunda, animai-vos; terceira, não temais; e a quarta, não vos espanteis. Não fiquem apavorados, não entrem em pânico, não fiquem desequilibrados, não fiquem desestabilizados. Olha o que o texto diz:
em 2 Timóteo 1, 7 a 14. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, em algumas versões covardia, mas de fortaleza, e esse fortaleza, em algumas versões, poder, e de amor, e de moderação, em outras versões, sobriedade, autocontrole, equilíbrio e mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído, pregador e apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa padeço isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aí ele explica como fazer isso. Como então, Timóteo, ele não ser levado pelo pavor, mas ele ter força, poder, fortaleza, amor e moderação, sobriedade, equilíbrio, domínio próprio, mente sã. Como? Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Como você vai se empenhar, se esforçar pelo poder do Espírito Santo? Como você vai se animar pelo poder do Espírito Santo? Como você vai ter ousadia pelo poder do Espírito Santo? Como você não vai entrar em pânico e se desequilibrar pelo poder do Espírito Santo? É isso que eu vejo que Deus estava falando ali com o povo de Israel e fala comigo e com você nesses últimos dias. Busque o Espírito Santo, sabendo que Ele está conosco, não nos deixa e nem nos desampara diante das adversidades, mas que Ele nos encoraja nesse sprint final, rumo à Nova Jerusalém. O que Deus espera de nós é um empenho, é ânimo, é ousadia, é um equilíbrio. É isso que Ele espera de nós. Porque o Espírito Santo, Ele vai comigo. Porque o Espírito Santo vai contigo. Porque o Espírito Santo vai contigo. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará, porque o Espírito Santo vai contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.